Vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Dia 15 de outubro de 2025, ótimo dia, hoje é dia de Vascão. Opa, chega de data FIFA, é hora de entrar em campo, de buscar a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a chegada com festa lá à capital cearense. Delegação com novidades, o time vai apresentar novidades logo mais, 9h30 da noite. As contas para o Vasco dar uma subida na tabela de classificação. Vou falar também sobre a RJ, recuperação judicial, tudo isso e muito mais agora. Então já deu o seu like? Boa, já comentou? Coisa linda. Já hypou o vídeo? Você vê o que é isso? Aparece a função hype para você? Então dá aquele hype aí também que ajuda demais para que o YouTube entregue para muitos vascaínos. Rumo a 230 mil. E hoje nós vamos bater na transmissão 230 mil. Vamos ultrapassar. Bom, recuperação judicial. Ontem, o Dantesco, do Expresso 1923, um grande abraço para ele, o cara que apura muito essa questão jurídica, que é um assunto que tem muitas implicações. Ele trouxe a informação de que alguns credores tentam a impugnação da Assembleia que aconteceu na última quinta-feira. A Assembleia de Credores, que teve a aprovação de 97,7% dos presentes ao plano de recuperação judicial apresentado pelo Vasco. Mas alguns credores que votaram contra, inclusive como o próprio Banco Bradesco e o representante do volante Wendel, a quem o Vasco deve mais de 19 milhões de reais, absurda essa dívida, né? E quem a contraiu, quem a fez, nem está mais entre nós. Mas enfim, e não pagou, porque passou por outras gestões também. Mas de qualquer forma, eles buscaram a justiça para impugnar aquela Assembleia. Não, aquela Assembleia não tem validade, inclusive apresentou vários vícios, erros, como por exemplo, a apresentação de um novo plano na madrugada praticamente, né? Horas antes de começar a reunião. Não sei se terão êxito, mas a justiça está aí para julgar. Inclusive, a juíza que acompanha esse caso determinou ao administrador judicial e ao Ministério Público que façam os seus pareceres para poder saber se o empréstimo que o Vasco quer, ele é necessário. O administrador judicial, uma outra notícia trazida pelo Dantesco também, já deu parecer favorável, dizendo, olha, as receitas do Vasco não batem com as despesas, que são muito mais altas. Se não tiver esse aporte, realmente vai entrar numa erosão orçamentária, financeira. Bom, vamos falar sobre o jogo de hoje. Bom, Verratti vai para o banco de reservas, Puma Rodrigues vai ser o titular na lateral direita, Cuesta está de volta e Andrés Gomes é outra novidade. Então o time vai ser Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Hugo Moura, Barros, Coutinho, Andrés, Ryan e Nuno. É um time mais rápido, com mais mobilidade e que será importante para o Verratti, que vai entrar no segundo tempo e vai fazer gol hoje, porque ele vai entrar com menos pressão em cima dele. Jogador importante para o elenco do Vasco, jogador importante para o Vasco, artilheiro do futebol brasileiro, capitão da equipe, um líder que está passando uma fase ruim. Acontece, mas ele vai se recuperar. O gol que o GB fez na última vitória nossa em cima do Vitória, ele faria, mas ele saiu. Então assim, o Verratti vai passar essa fase que ele está vivendo, vai voltar a meter muitos gols. Eu já estou com a minha camisa de aquecimento aqui nova, já estou no aquecimento para o jogo de hoje. Já estou no clima e levando fé no Vasco, fazendo contas, inclusive. O Vasco vencendo hoje o Fortaleza e com 2 resultados na rodada, o Vasco pula para a 9ª colocação. 33 pontos ganhos tem o Vasco. Vencendo o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento e nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas, ou seja, ganha, perde, ganha, perde. Ganhou na última. Hoje é o dia do perde. Não pode ser diferente. O Vasco vai a 36 pontos.
pontuação que tem o Bragantino. Só que o Vasco entra em campo às 9h30 da noite. O Bragantino já vai ter terminado o seu jogo contra o líder Palmeiras. Se o Palmeiras fizer o trabalho dele de casa, o dever de casa, e vencer, o Bragantino estaciona. Vasco vencendo, qualquer que seja o placar, 1-0, 2-3, não importa. Qualquer placar, o Vasco empata em pontos, empata no número de vitórias e ultrapassa no saldo de gols, porque hoje 1 do Vasco contra -5 do Bragantino. Só que entre esses dois times tem o Ceará. Ceará tem 34 pontos. Se ele ganhar do Sport, a partida que começa às 8 da noite na Ilha do Retiro, ele vai a 37, o Vasco não o alcança. Mas se ele empatar, vai a 35, ou se perder, fica com os 34, o Vasco também ultrapassa o Ceará. Ou seja, 10 da noite a gente vai saber se a vitória simples nos garante já na 9ª posição. Pô, Azevedo, mas por que é importante estar na 9ª posição? Ué, dar um salto na tabela de classificação. Ontem até na live, algumas pessoas perguntaram para mim, o Vasco tem que almejar o quê? Sul-Americano ou Libertadores? Ele pode ir para Libertadores via Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, para mim, vai ser o caminho do Vasco para a Libertadores. Batendo campeão, direto fase de grupos. Caso não aconteça o título, vou isolar aqui, Fluminense ou Cruzeiro, se algum deles vencer a competição, abre vaga no G4, no G6, vira G7. E se Flamengo ou Palmeiras conquistar a Libertadores, vira G8. Porque são times que estão ali em cima. Por que não bater 8º lugar ou 7º? O time não tem condições de chegar ali? Já era para estar figurando na parte mais alta da tabela. Não fossem resultados ridículos, como foi o empate com o Ceará em casa, a derrota para o Vitória fora de casa quando vencia por 1-0 com um jogador a mais. Só nessa brincadeira são mais 5 pontos. Estaríamos com 38. Ultrapassaríamos o Bragantino, estaríamos brigando ali com o São Paulo, colando no Fluminense. Mas não fizemos. Dá tempo de recuperar. Claro que dá tempo. Corrida difícil mas com um time hoje mais rápido, mais móvel, acho sim que o Vasco tem totais condições de vencer o Fortaleza. Você viu aí, passando, hoje é dia de Campeonato Brasileiro e muita bola rolando, tem clássicos inclusive, tem Botafogo e Flamengo, tem Santos e Corinthians, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, e claro que tem o nosso jogo com Fortaleza, e tudo passa em kto.bet.br. Passa lá, vou deixar o meu link aqui fixado para você dar aquela moral se você gosta do meu trabalho. Então já clica, vá direto, abra sua conta, divirta-se, é para maiores de 18 anos e é isso, é uma diversão. Não vá para lá, não, vou ficar milionário, esquece, aí vai ser burrice da sua parte, aquele zagueiro que marca gol contra, né? Igual ontem, né, Fabrício Bruno, ei, arrebentou com o nosso PH aqui, olha, jogou demais, hein, meteu um lindo gol, mas jogou os 96 minutos, por isso inclusive que não joga hoje contra o Fortaleza. Então passa lá, kto.bet.br e aposte com responsabilidade. Vamos juntos, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. E você sabe que aqui a sua casa é o Fanático Vascaíno.